Entre campos vastos e montanhas imponentes, repousava uma pequena vila, onde o vento sussurrava histórias antigas, e os riachos murmuravam segredos eternos. Foi neste cenário que Miguel veio ao mundo, em uma noite onde as estrelas pareciam brilhar, com intensidade incomum, como se o céu antecipasse a chegada de alguém especial. Mas o destino, em seus caminhos misteriosos, decidiu que Miguel não conheceria o calor do abraço materno, nem a segurança das mãos paternas. Órfão desde os primeiros suspiros da vida, o menino cresceria sob o teto de uma simplicidade extrema, abraçado apenas pela generosidade esporádica dos moradores da vila e pela presença constante, ainda que invisível, de um pai que transcendia os limites do tangível. A casa onde Miguel cresceu não passava de uma modesta construção de pedra e madeira, nas franjas da vila, onde o eco da solidão era seu companheiro mais fiel. O chão de terra batida guardava as pegadas de seus primeiros passos vacilantes, testemunhas silenciosas de uma infância, onde cada conquista era celebrada no silêncio da própria alma. As paredes rústicas, castigadas pelo tempo, eram adornadas apenas por finas frestas de luz que se infiltravam durante o dia, desenhando padrões efêmeros que o menino interpretava como mensagens secretas de um pai celestial que nunca se fazia ausente. Desde pequeno, Miguel demonstrava uma sensibilidade peculiar para perceber a presença divina nos detalhes mais sutis do cotidiano. Enquanto as outras crianças da vila corriam para os braços de seus pais ao entardecer, ele se sentava na soleira de sua porta e observava o pôr do sol, imaginando que o abraço alaranjado do horizonte era o acolhimento que seu coração tanto ansiava. Deus pinta o céu para mim todos os dias, pensava ele, com a inocência e a sabedoria que só as crianças solitárias conseguem cultivar. A falta de um nome de família nunca o impediu de reconhecer sua verdadeira filiação. Sou filho do céu, respondia com serenidade quando as crianças da vila, em sua crueldade inocente, questionavam sua origem. Essa resposta, longe de ser uma fuga da realidade dolorosa, carregava a certeza profunda de que seus verdadeiros laços ultrapassavam o sangue e a carne, estendendo-se ao divino que o havia escolhido para uma jornada singular. Foi Joaquim, o ancião da vila, quem primeiro notou a luz especial que emanava dos olhos do pequeno órfão. Com suas mãos calejadas pelo tempo e pelo trabalho, o velho carpinteiro frequentemente convidava Miguel para sentar-se ao seu lado enquanto trabalhava a madeira, transformando troncos brutos em objetos de beleza simples, mas profunda. Veja, Miguel, dizia ele enquanto suas ferramentas esculpiam com precisão. Assim como eu dou forma a esta madeira, Deus molda nossa vida, mesmo nas partes mais duras e aparentemente sem valor, ele enxerga a beleza que ainda virá. Estas lições, transmitidas entre o cheiro de serragem e o som ritmado das ferramentas, plantaram no coração do menino as primeiras sementes de uma fé que, como um carvalho robusto, resistiria às mais violentas tempestades da vida. Joaquim não apenas lhe ensinava sobre carpintaria, mas também compartilhava histórias antigas, parábolas que falavam de redenção, amor incondicional e a presença constante de um pai que jamais abandona seus filhos, mesmo quando os caminhos parecem obscuros e solitários. À medida que crescia, Miguel desenvolveu o hábito de explorar os arredores da vila em longas caminhadas solitárias. Nestas jornadas, o mundo natural se revelava para ele como um livro aberto, repleto de mensagens divinas. A renovação constante das estações ensinava-lhe sobre a natureza cíclica da vida. O carvalho centenário que sobrevivera a incontáveis tempestades falava-lhe de resistência e fé. O riacho que encontrava seu caminho entre as pedras mais difíceis sussurrava lições sobre perseverança. Havia um local especial, uma pequena clareira na floresta onde a luz do sol filtrava-se entre as copas das árvores, criando um mosaico dourado sobre o solo coberto de musgo. Ali, Miguel se ajoelhava e conversava com seu pai invisível, derramando lágrimas de solidão que se misturavam com sorrisos de gratidão. Sei que estás aqui, murmurava ele,
sentindo o vento acariciar seu rosto como uma resposta silenciosa. Mesmo quando todos se vão, tu permaneces. A infância de Miguel, embora marcada pela ausência do calor humano constante, estava longe de ser desprovida de amor. Dona Maria, a padeira da vila, sempre reservava um pedaço extra de pão fresco para o menino. Para um estômago vazio, não há pão duro, dizia ela com um sorriso caloroso enquanto entregava o alimento ainda quente, emanando um aroma que para Miguel representava muito mais que nutrição. Era o perfume do cuidado, a fragrância da providência divina manifestada através de mãos humanas. A escola da vila, uma construção simples com um telhado de palha e janelas que permitiam a entrada generosa da luz natural, tornou-se para Miguel um santuário de conhecimento. Enquanto as outras crianças reclamavam das lições, ele absorvia cada palavra do professor Antônio com uma sede insaciável. Os livros, com suas páginas amareladas pelo tempo, transportavam-no para além das montanhas que circundavam a vila, para terras distantes e tempos ancestrais. Nas histórias dos heróis que enfrentavam adversidades impossíveis, ele encontrava ecos de sua própria existência, espelhos que refletiam sua jornada solitária, mas nunca abandonada. O conhecimento, dizia o professor Antônio enquanto ajustava seus óculos gastos sobre o nariz aquilino, é a única riqueza que ninguém pode roubar de você. Miguel guardava estas palavras como joias preciosas em seu coração, compreendendo instintivamente que, se o corpo sofria com a escassez material, a alma poderia prosperar na abundância do saber e da sabedoria. Os invernos na vila eram particularmente desafiadores. O vento cortante que descia das montanhas infiltrava-se pelas frestas da cabana de Miguel, transformando as noites em exercícios de resistência. Nesses momentos, quando o frio parecia penetrar até os ossos, o menino enrolava-se em sua manta esfarrapada e fechava os olhos, visualizando um calor que transcendia o físico. Em sua mente, via-se envolvido por braços fortes e amorosos, ouvindo uma voz profunda e gentil que sussurrava: "Eu estou aqui, meu filho. Eu sempre estive." À medida que a infância dava lugar à adolescência, novos desafios surgiam no horizonte da vida de Miguel. Seu corpo se transformava, assim como seus questionamentos sobre a vida e sobre seu lugar no mundo. A solidão, antes uma companheira familiar, por vezes se tornava um fardo pesado demais para seus jovens ombros. Havia noites em que o silêncio da cabana parecia sufocá-lo e as lágrimas escorriam livremente por seu rosto, umedecendo o travesseiro improvisado. Por que eu? Por que esta vida? Questionava ele ao céu estrelado visível através das frestas do telhado. O silêncio que seguia não era vazio, mas repleto de uma presença que, embora não respondesse com palavras audíveis, preenchia o quarto com uma paz que ultrapassava o entendimento humano. Nestas noites de questionamento, Miguel frequentemente adormecia com uma sensação inexplicável de conforto, como se mãos invisíveis secassem suas lágrimas e ajeitassem sua manta sobre seu corpo trêmulo. Foi durante a adolescência que Miguel vivenciou um dos momentos mais marcantes de sua jornada espiritual. Uma tempestade devastadora atingiu a região, transformando o Riacho Pacífico em uma torrente furiosa que ameaçava inundar parte da vila. A chuva caía impiedosamente, e os relâmpagos cortavam o céu como feridas luminosas, seguidos por trovões que pareciam fazer a terra tremer. Muitos moradores correram para o abrigo da igreja, uma construção sólida de pedra situada no ponto mais alto da vila. Miguel, no entanto, notou uma família de recém-chegados que vivia numa cabana próxima ao riacho, tão absorta no pânico que parecia incapaz de se mover. Sem hesitar, o jovem correu sob a chuva torrencial, guiando-os para a segurança. Quando todos estavam abrigados, Miguel notou que uma criança pequena, a filha mais nova da família, havia desaparecido. Ignorando os gritos de advertência dos adultos, ele voltou para a tempestade, seguindo um instinto inexplicável que o guiava, através da escuridão e da chuva cegante. Foi assim que encontrou a menina, agarrada a uma árvore, paralisada pelo medo enquanto a água subia ao seu redor. "Você não está sozinha",
gritou ele acima do rugido da tempestade, estendendo a mão para a criança. Naquele momento, um relâmpago iluminou o céu, e Miguel jurou ter visto uma presença luminosa ao seu lado, uma mão invisível que parecia guiá-lo. Com uma força que não reconhecia como sua, conseguiu levar a criança para a segurança, chegando à igreja exausto, mas com um brilho de certeza nos olhos. Foi Deus quem te guiou até minha filha, disse a mãe da criança entre lágrimas, de gratidão. Miguel apenas sorriu, pois sabia, com uma certeza que ultrapassava a razão, que jamais estivera só naquela noite tempestuosa. A presença que o acompanhara desde a infância havia se manifestado de forma tangível, confirmando o que seu coração sempre soubera. Ele era filho de um pai que nunca o abandonava, mesmo nos momentos mais sombrios. Este episódio marcou uma virada na vida de Miguel. A notícia de seu ato de coragem espalhou-se pela vila, e as pessoas começaram a olhá-lo de forma diferente. Não mais como o órfão solitário que vivia à margem da comunidade, mas como alguém especial, tocado por uma graça inexplicável. O jovem, no entanto, mantinha sua humildade característica, atribuindo qualquer mérito à presença divina que o guiava. Ao entrar na idade adulta, Miguel havia se tornado um homem de estatura mediana, mas cuja presença parecia preencher qualquer ambiente que frequentasse. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam uma sabedoria que parecia contradizer sua juventude. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, moviam-se com uma gentileza surpreendente, especialmente quando confortavam os aflitos ou ajudavam os necessitados. Seguindo os passos de Joaquim, aprendeu o ofício de carpinteiro, encontrando na transformação da madeira um paralelo com sua própria vida, esculpida pelos desafios, mas sempre guiada por mãos divinas. Sua oficina, embora simples, tornou-se um local onde as pessoas da vila frequentemente se reuniam, não apenas para encomendar móveis ou utensílios, mas para buscar palavras de conforto e sabedoria que Miguel oferecia sem perceber. Como você pode ser tão generoso tendo recebido tão pouco da vida? Perguntou-lhe certa vez um cliente que observava a dedicação com que trabalhava em um berço destinado a uma família pobre da vila. Miguel pausou seu trabalho, olhou para as mãos marcadas pelo trabalho árduo e respondeu com simplicidade: recebi o mais importante, a certeza de que nunca estou só. Quando se tem isso, tudo o mais se torna abundância que precisa ser compartilhada. Mãe Taduas, solidão, outrora sua companheira constante, havia se transformado em uma solitude preenchida de significado, um espaço sagrado onde a comunhão com o divino acontecia de forma profunda e renovadora. As noites que passava sozinho em sua cabana, agora ampliada e reformada por suas próprias mãos, não eram mais marcadas por lágrimas de desamparo, mas por conversas íntimas com um pai, cujas manifestações se tornavam cada vez mais evidentes em sua vida. A relação com a natureza, nutrida desde a infância, aprofundou-se com a maturidade. Miguel havia desenvolvido um conhecimento instintivo sobre as plantas medicinais da região, uma sabedoria que compartilhava generosamente com quem precisasse. Cada erva que cresce, cada flor que desabrocha, nos ensina sobre cura e renovação, dizia ele enquanto preparava chás e ungüentos para aliviar o sofrimento dos enfermos. Esta conexão com o mundo natural não era apenas prática, mas profundamente espiritual. Para Miguel, cada manifestação da natureza, do mais imponente carvalho à mais delicada flor silvestre, era uma expressão tangível do amor divino, uma prova visível de que uma inteligência superior cuidava da criação com atenção aos mínimos detalhes. Foi durante um de seus passeios pela floresta que Miguel encontrou Pedro, um jovem pastor que havia perdido algumas ovelhas durante uma tempestade repentina. Desesperado e à beira das lágrimas, o rapaz temia a reação de seu pai ao retornar sem parte do rebanho. Miguel, movido por uma compaixão instantânea, ofereceu-se para ajudá-lo na busca, apesar do dia já estar se aproximando do fim. Enquanto adentravam partes mais densas da floresta, Miguel compartilhava com Pedro histórias de sua própria jornada.
de como aprender a confiar em uma presença que, embora invisível, manifestava-se nos momentos mais cruciais. O jovem pastor escutava com fascínio, notando como Miguel parecia ler os sinais da floresta. Uma folha caída aqui, um pequeno tufo de lã preso em um arbusto ali, que os guiavam em direção às ovelhas perdidas. Quando, finalmente, encontraram os animais, acuados em uma pequena ravina, o sol já havia se posto. "Como voltaremos agora?" perguntou Pedro, a ansiedade evidente em sua voz jovem. A escuridão da floresta parecia impenetrável, e os sons noturnos começavam a preencher o ar com uma sinfonia inquietante. Miguel sorriu com serenidade, colocando uma mão tranquilizadora no ombro do rapaz. "Da mesma forma que chegamos até aqui, confiando que não estamos sozinhos nesta jornada." Como se respondendo às suas palavras, a lua emergiu entre as nuvens, derramando uma luz prateada sobre a trilha que traçava um caminho claro de volta à vila. Durante o retorno, com as ovelhas recuperadas seguindo obedientemente atrás deles, Pedro observava Miguel com um misto de admiração e curiosidade. "Você fala de Deus como se o conhecesse pessoalmente", comentou o rapaz. "Como se ele fosse seu pai." Miguel parou por um momento, seus olhos refletindo o brilho da lua. Com uma voz que carregava a certeza nascida de anos de comunhão íntima, respondeu: "E ele é. Perdi meus pais terrenos antes mesmo de conhecê-los, mas ganhei um pai que nunca se afasta, que me guia com o mesmo cuidado com que estamos guiando estas ovelhas para casa." Esta conversa sob o luar marcou o início de uma amizade profunda. Pedro, impressionado com a sabedoria e a fé inabalável de Miguel, começou a visitá-lo regularmente na oficina, trazendo não apenas questões sobre carpintaria, mas dúvidas sobre a vida, o propósito e a natureza do divino. "Não sou sábio", respondia Miguel com humildade sempre que o rapaz o chamava de mestre. "Apenas tive o privilégio de aprender diretamente da fonte da sabedoria." À medida que os anos passavam, a pequena vila testemunhava transformações inevitáveis. Novos moradores chegavam, trazendo consigo costumes e ideias diferentes. Alguns dos rostos familiares partiam, seja para outras terras, seja para a morada eterna. No entanto, Miguel permanecia como uma presença constante, um pilar silencioso de força e sabedoria, a quem as pessoas recorriam nos momentos de alegria e de dor. Uma seca severa atingiu a região quando Miguel estava na metade de seus 30 anos. Os campos, outrora verdejantes, tornaram-se extensões áridas, onde a poeira dançava sob o sol impiedoso. O riacho, companheiro de tantas reflexões, reduziu-se a um fio tênue de água que mal conseguia sustentar a vida ao seu redor. A fome começou a bater à porta das casas mais humildes, e o medo instalou-se como um hóspede indesejado nos corações dos moradores. Em meio ao desespero crescente, formou-se um conselho para decidir os próximos passos. Alguns defendiam o abandono da vila em busca de terras mais prósperas, outros o racionamento estrito dos suprimentos restantes. As vozes se elevavam em discordância, e a unidade que sempre caracterizara a comunidade ameaçava fragmentar-se sob a pressão da adversidade. Foi então que Miguel, geralmente reservado nestas reuniões, levantou-se. O silêncio caiu sobre a assembleia quando ele começou a falar, sua voz tranquila, mas carregada de uma autoridade que não vinha de posição ou título, mas de uma conexão profunda com algo maior. "Nossa vila não é apenas um conjunto de casas ou campos", disse ele, olhando nos olhos de cada pessoa presente. "É o lar que construímos juntos. O solo onde plantamos não apenas sementes, mas memórias, sonhos e esperanças. Abandoná-la seria como abandonar uma parte de nós mesmos." As palavras de Miguel tocaram um acorde profundo nos corações dos presentes. Ele continuou compartilhando sua própria história, como crescera sem pais, mas nunca sem a sensação de ser cuidado e guiado. "Se eu, que não tive nem mesmo um nome de família para chamar de meu, pude encontrar abundância em meio à escassez, quanto mais nós, unidos como uma família maior, poderemos enfrentar este desafio." Inspirada pelas palavras de Miguel, a comunidade encontrou uma nova determinação. Poços mais profundos foram cavados, sistemas de irrigação mais
eficientes desenvolvidos, e o conhecimento de plantas resistentes à seca, compartilhado entre todos. Miguel trabalhava incansavelmente, suas mãos habilidosas criando instrumentos que facilitavam o trabalho coletivo, enquanto suas palavras de encorajamento alimentavam a esperança que ameaçava esmorecer. Durante este período desafiador, uma figura do passado retornou à vila. Sofia, uma jovem que partira anos antes para estudar na cidade grande, voltava agora como uma médica formada, trazendo consigo conhecimentos que se mostraram valiosos para a comunidade em sofrimento. Seu retorno coincidiu com os esforços de recuperação, e logo ela e Miguel se encontraram trabalhando lado a lado no auxílio aos mais afetados pela seca. Uma admiração mútua floresceu entre eles. Sofia impressionava-se com a sabedoria intuitiva de Miguel, sua conexão profunda com a natureza e sua capacidade de encontrar soluções criativas com recursos limitados. Miguel, por sua vez, respeitava o conhecimento formal de Sofia, sua dedicação incansável aos doentes e sua visão progressista, que não entrava em conflito com o respeito às tradições. Como você consegue manter a fé quando tudo ao redor parece desmoronar? E perguntou-lhe Sofia certa noite, enquanto ambos descansavam, após um longo dia tratando crianças debilitadas pela combinação de calor extremo e nutrição inadequada. Miguel olhou para o céu estrelado, visível através da janela aberta, e respondeu com a simplicidade que o caracterizava. A fé não é a ausência de dúvidas ou medos, Sofia. É a certeza de que mesmo quando caminhamos pelo vale mais escuro, não estamos sozinhos. É confiar que, assim como estas estrelas continuam brilhando mesmo quando as nuvens as ocultam de nossa visão, há uma presença constante que nos sustenta, nos guia e nos ama incondicionalmente. A resposta tocou Sofia profundamente. Educada, em um ambiente acadêmico que valorizava o pensamento racional acima de tudo, ela havia se distanciado das crenças simples de sua infância. No entanto, ao observar Miguel, sua paz interior, sua generosidade incansável, sua capacidade de encontrar beleza e significado mesmo nas circunstâncias mais adversas, algo despertava em seu próprio coração, uma nostalgia por uma conexão que transcendia o intelecto e tocava a alma. À medida que trabalhavam juntos, Sofia começou a perceber que a abordagem de Miguel para a cura não se limitava aos sintomas físicos. Ele cuidava da pessoa como um todo, corpo, mente e espírito. Suas mãos gentis não apenas aplicavam os ungüentos de ervas que preparava, mas transmitiam um conforto que parecia alcançar as camadas mais profundas do sofrimento humano. Você tem um dom, comentou ela enquanto o observava confortando um idoso cujas dores físicas eram amplificadas pela perda recente de sua esposa. Suas mãos parecem carregar mais que remédios. Miguel sorriu, uma expressão que iluminava seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo. Não são minhas mãos que curam, Sofia. Sou apenas um canal para algo muito maior. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, tornamo-nos recipientes para o amor que verdadeiramente restaura. Gradualmente, a seca deu lugar a chuvas moderadas, mas constantes. Os campos começaram a reverdecer, o riacho voltou a cantar entre as pedras, e a esperança, que nunca abandonara completamente os corações dos moradores, floresceu com renovado vigor. A vila não apenas sobreviveu à provação, mas emergiu fortalecida, com laços comunitários mais profundos e uma apreciação renovada pela interdependência de todas as coisas. Durante este período de renovação, a relação entre Miguel e Sofia também floresceu, transformando-se em um amor que surpreendeu a ambos. Não era uma paixão arrebatadora, mas um sentimento profundo e sereno, baseado em respeito mútuo, admiração genuína e valores compartilhados. Para Miguel, que crescera sem experimentar o amor familiar convencional, este relacionamento representava uma nova dimensão do amor divino manifestando-se em sua vida. Temia que meu coração, acostumado à solidão, não soubesse como amar outro ser humano desta forma, confessou ele a Sofia durante um passeio ao longo do riacho revitalizado. Mas agora compreendo que toda a minha vida foi uma preparação para este momento. Cada experiência de solidão
Cada desafio enfrentado, cada comunhão com a natureza e com o divino, tudo me ensinou sobre o amor em suas múltiplas formas. Sofia, tocada pela sinceridade de suas palavras, respondeu com igual profundidade: "Você me ensinou a redescobrir uma dimensão da vida que eu havia negligenciado em minha busca pelo conhecimento acadêmico. Em sua simplicidade, encontrei uma sabedoria que nenhum livro poderia transmitir. Em sua fé, uma força que desafia explicações racionais. O casamento deles, celebrado sob o carvalho centenário que testemunhara tantos momentos da jornada solitária de Miguel, reuniu toda a comunidade em uma celebração de vida, amor e renovação. Joaquim, agora um ancião de cabelos completamente brancos e passos vacilantes, foi o primeiro a abençoar o casal, suas mãos trêmulas repousando sobre as cabeças dos noivos, enquanto pronunciava palavras ancestrais de sabedoria e bênção. Cabana de Miguel, outrora um símbolo de sua solidão, transformou-se em um lar onde o amor se manifestava nas pequenas gentilezas cotidianas, nas conversas profundas à luz de velas e no compromisso compartilhado de servir à comunidade. Sofia continuava seu trabalho como médica, combinando seus conhecimentos acadêmicos com a sabedoria natural que absorvia de Miguel. Ele, por sua vez, persistia em sua carpintaria, criando peças que carregavam não apenas funcionalidade, mas beleza e significado. Juntos iniciaram programas que beneficiavam os mais vulneráveis da comunidade: aulas de leitura para as crianças, assistência aos idosos, cultivo de hortas comunitárias e preservação do conhecimento tradicional sobre plantas medicinais. A casa deles tornou-se um centro não oficial, onde pessoas de todas as idades se reuniam para compartilhar histórias, buscar conselho ou simplesmente desfrutar da atmosfera de aceitação incondicional que o casal irradiava. Nos anos que se seguiram, Miguel e Sofia foram abençoados com 3 filhos, 2 meninos e uma menina, que cresceram envoltos no amor não apenas de seus pais, mas de toda uma comunidade que os considerava como seus. Para Miguel, a experiência da paternidade foi uma revelação profunda, um espelho que refletia sua própria relação com o Pai Divino que sempre o guiara. "Agora, compreendo ainda mais profundamente", comentou ele com Sofia enquanto observavam. Seus filhos brincando sob o mesmo céu estrelado, que outrora fora seu único companheiro nas noites solitárias. O amor de um pai por seus filhos não depende do que eles fazem ou conquistam. É incondicional, constante, eterno. É um eco do amor maior que sustenta toda a existência. A vida de Miguel havia se transformado de maneiras que jamais poderia ter imaginado durante sua infância solitária. No entanto, mesmo em meio à plenitude de sua vida adulta, com uma família amorosa, respeito da comunidade e propósito claro, ele nunca esqueceu as lições aprendidas nos momentos de maior solidão. A gratidão continuava sendo a base de sua existência, e a consciência da presença divina permanecia tão vívida quanto nos dias em que, como uma criança desamparada, encontrava conforto nos sussurros do vento e no brilho das estrelas. À medida que envelhecia, a sabedoria de Miguel se aprofundava, assim como sua capacidade de enxergar o divino nas circunstâncias mais ordinárias da vida. Seus cabelos, agora salpicados de grisalho, e as linhas que se formavam ao redor de seus olhos expressivos, eram testemunhas de uma vida rica em experiências, desafios e alegrias. Suas mãos, ainda hábeis, mas marcadas pelo trabalho de décadas, continuavam a criar e a curar, a construir e a confortar. Frequentemente, jovens da vila e mesmo de comunidades distantes procuravam-no em busca de orientação, atraídos por histórias de sua sabedoria e fé inabalável. Miguel os recebia com a mesma atenção gentil que dedicara a Pedro tantos anos antes, ouvindo suas dúvidas, respeitando seus questionamentos e compartilhando não respostas prontas, mas reflexões nascidas de sua própria jornada. "O maior erro que podemos cometer", dizia ele a estes jovens buscadores, "é pensar que estamos sozinhos em nossas lutas, que nossas dores são incompreensíveis para os outros, que nossos fardos são pesados demais para serem carregados.
A verdade que descobri, mesmo nas noites mais escuras de minha vida, é que nunca estamos verdadeiramente sós. Há sempre uma presença, um amor que nos sustenta, uma luz que, mesmo quando não podemos vê-la, continua a brilhar e a nos guiar para casa. Em seus últimos anos, Miguel dedicou-se a registrar as histórias e sabedoria que acumulara ao longo de sua existência extraordinariamente comum, não em livros formais ou tratados elaborados, mas em simples cadernos que preenchia à luz de velas, com uma caligrafia cuidadosa que revelava a mesma atenção aos detalhes que aplicava em sua carpintaria. Estas narrativas, repletas de metáforas extraídas da natureza e reflexões sobre a presença divina nas circunstâncias mais cotidianas, tornaram-se tesouros passados de geração em geração. Não escrevo porque me considero sábio, explicou. Ele é um neto curioso que o observava trabalhando em seus manuscritos, mas porque cada vida, mesmo a mais simples, contém lições que podem iluminar o caminho de outros. Minha história é apenas uma entre milhões, mas se ela puder ajudar mesmo uma única pessoa a descobrir que nunca está verdadeiramente só, terá cumprido seu propósito. Foi em uma manhã de primavera, quando os primeiros raios de sol douravam, as montanhas e o canto dos pássaros anunciavam o despertar de um novo dia, que Miguel deixou este mundo. Seu corpo, desgastado pelo tempo, mas não seu espírito, foi encontrado em sua cadeira favorita, junto à janela de onde contemplava diariamente o nascer do sol. Um sorriso sereno repousava em seus lábios, como se tivesse finalmente vislumbrado face a face o pai que sempre sentira tão próximo. O funeral reuniu não apenas a família imediata e os moradores da vila, mas pessoas de comunidades distantes, cujas vidas haviam sido tocadas pela sabedoria, generosidade e fé inabalável de Miguel. Sob o mesmo carvalho centenário que testemunhara tantos momentos significativos de sua vida, histórias foram compartilhadas, lágrimas derramadas e gratidão expressa por uma vida que, embora iniciada na mais profunda solidão, floresceu em um legado de amor e inspiração. Sofia, seus filhos e netos permaneceram ao redor do túmulo quando a multidão finalmente se dispersou. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com os mesmos tons alaranjados que haviam fascinado Miguel em sua infância solitária. Foi então que o neto mais novo, um menino de apenas 7 anos com os mesmos olhos penetrantes do avô, apontou para o céu. "Olhem", disse ele com a inocência típica da infância. "O céu está sorrindo para o vovô." Sofia olhou para cima e, por um momento fugaz, jurou ver nos padrões das nuvens o contorno de um sorriso afetuoso. Lágrimas escorreram por suas faces enrugadas, não de tristeza, mas de uma compreensão profunda. "Seu avô finalmente está nos braços do pai que sempre o guiou", murmurou ela, abraçando o pequeno contra seu peito. Nos anos que se seguiram, os cadernos manuscritos de Miguel foram compilados e compartilhados, não apenas na vila, mas em comunidades distantes. Suas reflexões sobre a presença divina nas circunstâncias mais ordinárias da vida, suas metáforas extraídas da natureza e sua sabedoria nascida da adversidade, tocavam corações de formas inesperadas. Pessoas de diferentes origens e crenças encontravam nas palavras do carpinteiro órfão um conforto que transcendia dogmas e doutrinas, uma verdade essencial que ecoava em suas próprias almas. A cabana onde Miguel passara sua infância solitária foi preservada como um memorial simples, não a sua pessoa, pois ele sempre recusara qualquer forma de idolatria, mas aos princípios que orientaram sua vida. O local tornou-se um destino para aqueles que buscavam silêncio, reflexão e a oportunidade de conectar-se com algo maior que eles mesmos. Foi nesta cabana que Pedro, agora um homem idoso, trazia seus próprios netos para compartilhar a história do órfão que nunca esteve verdadeiramente só. "Miguel me ensinou", contava ele enquanto as crianças ouviam com olhos arregalados, "que nossa verdadeira filiação não é determinada pelo sangue que corre em nossas veias, mas pelo amor que habita em nossos corações. Ele não tinha pai, terreno,
mas possuía uma conexão com o divino tão real, tão tangível, que transformava sua solidão em uma solitude sagrada, um espaço onde o invisível se tornava quase palpável. Em dias de tempestade, quando o vento uivava ao redor das casas da vila e os relâmpagos rasgavam o céu noturno, os moradores contavam às crianças a história de como Miguel havia resgatado uma menina durante a pior enchente que a região já testemunhara. Ele dizia que nunca esteve sozinho naquela noite, relatavam os anciãos, que sentiu uma presença guiando seus passos através da escuridão e da fúria dos elementos. Esta narrativa, passada de geração em geração, tornava-se mais do que uma simples história de heroísmo. Era um lembrete de que, mesmo nas tempestades mais violentas da vida, ninguém caminha verdadeiramente só. O legado de Miguel vivia não apenas em seus escritos ou nas memórias daqueles que o conheceram, mas na transformação sutil que ocorria quando alguém, inspirado por sua jornada, começava a perceber a presença divina em sua própria vida. Clareira na floresta, aquele lugar especial onde o jovem Miguel se ajoelhava para conversar com seu pai invisível, tornou-se um local de peregrinação espontânea. Sem qualquer organização formal ou sinalização, as pessoas simplesmente encontravam o caminho até lá quando seus corações necessitavam de renovação. Diziam que, no silêncio daquele espaço, era possível ouvir mais claramente os sussurros do divino, como se a própria terra guardasse a memória das orações sinceras que ali haviam sido derramadas. Sofia viveu por mais 10 anos após a partida de Miguel. Durante este tempo, continuou o trabalho que haviam iniciado juntos, combinando medicina moderna com a sabedoria ancestral que seu marido compartilhara com ela. Seus últimos anos foram dedicados a ensinar os jovens médicos que vinham à vila, não apenas sobre plantas medicinais e técnicas de cura, mas sobre a importância de tratar o paciente como um ser integral, corpo, mente e espírito. Miguel não tinha formação acadêmica, dizia ela a estes jovens profissionais, mas compreendia instintivamente o que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir, que a cura verdadeira envolve mais que medicamentos e procedimentos. Envolve presença, escuta atenta, respeito pela jornada única de cada pessoa e a compreensão de que somos mais do que nossos corpos físicos. Quando Sofia finalmente fechou os olhos para este mundo, foi enterrada ao lado de Miguel, sob o carvalho, centenário que havia testemunhado tantos capítulos de suas vidas entrelaçadas. A comunidade reuniu-se novamente para se despedir da mulher que, junto com o carpinteiro órfão, havia transformado uma pequena vila em um centro de cura e sabedoria que atraía pessoas de terras distantes. Décadas se passaram. A vila cresceu, adaptando-se às mudanças inevitáveis que o tempo traz. Novas tecnologias chegaram, novos desafios surgiram, novas gerações tomaram o lugar daquelas que haviam conhecido Miguel pessoalmente. No entanto, sua história continuava viva, transformando-se gradualmente em uma parábola que carregava verdades essenciais sobre a jornada humana. Em noites de verão, quando as estrelas brilhavam com intensidade particular sobre a vila, os anciãos reuniam as crianças sob o carvalho centenário, agora mais imponente que nunca, e contavam a história do menino que cresceu sem pais terrenos, mas nunca sem o amor de um pai celestial. Olhem para as estrelas, diziam eles, apontando para o céu noturno. Mesmo quando as nuvens as ocultam, elas continuam lá. Assim é a presença divina em nossas vidas, constante, eterna, inabalável, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergá-la. E enquanto as crianças fitavam o céu com olhos maravilhados, muitas sentiam uma conexão inexplicável com aquele órfão de tempos passados que havia transformado sua solidão em um testemunho de amor divino. Em seus corações jovens, a Citozion, mensagem essencial da vida de Miguel, encontrava solo fértil. Ninguém, não importa quão solitária pareça sua jornada, está verdadeiramente só. Há sempre uma presença invisível que caminha ao lado, guiando, protegendo e amando incondicionalmente, como um pai que nunca abandona seus filhos, mesmo quando o caminho parece obscuro
e o destino incerto. Assim, o legado do órfão que cresceu sozinho, mas nunca esteve só, continuava a florescer, não em monumentos grandiosos ou instituições formais, mas nos corações daqueles que, inspirados por sua história, começavam a perceber a presença divina em suas próprias vidas. E talvez este tenha sido o maior milagre da existência de Miguel, que uma vida iniciada no abandono e na escassez pudesse se transformar em uma fonte inesgotável de esperança, fé e amor para gerações vindouras.